Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista. Hoje vamos falar um pouquinho de Crespo, de Maciz e do futuro do São Paulo. O que o futuro guarda para o São Paulino que já não aguenta mais dificuldades nos últimos meses que tem aparecido. Mas antes eu peço que você que é torcedor, tá inscrito no canal, deixa aquele like. Ajuda a fortalecer para a gente chegar nos 700 inscritos, que é a meta do canal, e ajuda a manter o canal em evidência. E você que chegou agora, sem crise, sem BO, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like maroto, beleza? Bom, no último sábado, Arena Barueri, São Paulo foi visitar o Palmeiras e tomou uma guasca. A gente está falando de 3-1 para o Palmeiras, onde o São Paulo até que jogou bem durante 40 minutos, mas depois a qualidade do time do Palmeiras ficou evidenciada e principalmente a competência dos seus atacantes. Toda vez que o São Paulo joga contra o Palmeiras ou contra qualquer outro, perde chances que não podem perder. Vídeo Caleri contra a Portuguesa, vídeo Tapia nesse sábado contra o Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Quando teve a chance de chegar ao gol, marcou os 3 gols com o Kelvin, com o Flaco e com o Maurício. Eu não tô aqui muito para falar do jogo, eu tô aqui para falar mais dos bastidores. Depois do jogo, o Crespo, ele deu uma entrevista onde ele subiu o tom, falou que que o grupo de jogadores do São Paulo está sem receber há 3 até 4 meses, que não está sendo fácil essa transição. Inclusive, no ano passado, ele pediu para que a política do clube não interfira no futebol, não afete no futebol. Mas quando nem um diretor de futebol, nem um coordenador de futebol você tem, fica impossível. Fica impossível. O São Paulo está no pior momento da sua história. O São Paulo, nesse ano, conseguiu contratar 4 jogadores, das quais 3 chegaram, das quais 1 é goleiro. Carlos Coronel, Danielzinho, o Lucas Ramon, que só chega no final do Campeonato Paulista, chega lá em maio, e o Dória. O São Paulo mandou embora 15 jogadores, ou seja, o elenco que ano passado já tinha dificuldades, esse ano está mais curto, está mais enxuto, está menos encorpado. E aí a culpa sobra para o treinador. E o Crespo falou disso. O Crespo deixou bem claro na entrevista a sua insatisfação, a sua indignação. Porque quando o Crespo vem para sua segunda passagem, foi prometido um time competitivo, foram prometidos reforços e tudo. Só que assim, falta um pouco de malícia para o nosso treinador. E argentino sem malícia é dose, tá? Falta malícia porque todos nós sabemos a situação do São Paulo. Entendemos que o São Paulo está há 18 meses sem poder contratar ninguém. A realidade do São Paulo não é simplesmente chegar e medir forças contra o Palmeiras. A realidade do São Paulo é medir forças contra o Velo Clube, contra a Portuguesa, contra o Capivariano, contra o Primavera, que está lá em cima, mas é um time de menor aporte financeiro. Essa é a realidade do São Paulo. E não adianta o São Paulino vir aqui reclamar, cancelar a inscrição no canal, chiar, falar que eu sou anti, que eu não torço pro São Paulo, que isso é discurso derrotista e tudo, porque é a realidade do clube, gente. A realidade do São Paulo deixou de ser o time campeão de tudo, o time que sempre entra para disputar títulos, o time com uma visão diferente, com uma organização, com a parte gerencial totalmente exemplificada para os próximos, para virar aquele fim de feira que nós conhecemos como é hoje. E aí tem a culpa do seu Crespo. Porque quando ele fala isso, ele tem que entender que ele tem que dar resultado. Verdade no futebol, Crespo, está aliada a resultados, está aliada à performance. O que você falou te queimou com a diretoria, com o Maciz, com o Rui Costa, com grupos de situação e de oposição dentro do São Paulo. E a situação do Crespo, ela está sendo sustentada porque o Campeonato Paulista hoje tem um processo de uma pré-Champions, uma pré-temporada com 8 jogos. O São Paulo pode cair no Campeonato Paulista. O São Paulo pode cair. Óbvio que o Crespo tem sua parcela de culpa e que a diretoria também tem sua parcela de culpa, que eu já vou falar um pouco a respeito disso. Só que o treinador precisa entender que futebol é resultado.
Ai, mas eu não tenho jogadores. Eu pedi jogadores, eu preciso de um ponto, eu preciso de um camisa 10, eu preciso mudar, eu preciso variar. Concordo. Só que no momento que você não está nem conseguindo trazer resultados, é praticamente impossível. O São Paulo tem jogado contra a Portuguesa e jogou contra o Palmeiras, 2 jogos até um pouco que diferentes, onde contra a Portuguesa o São Paulo foi muito inconstante, correu desesperado, desenfreado, sem ter noção, e contra o Palmeiras deu muito trabalho no primeiro tempo. Mas o São Paulo tem um meio de campo que não marca. E não é porque os caras são ruins ou são bons, tá? A discussão aqui é muito mais profunda do que ser ruim ou bom. Mas porque os caras não têm essa característica. São Paulo colocou 3 segundo volantes praticamente. O Danielzinho até pode jogar de primeiro volante, mas não é um primeiro volante. O primeiro volante do Mirassol na temporada era o José Aldo. Ele era o primeiro volante. Podia ser o José Aldo, depois variava, tinha outros nomes, mas nunca foi o Danielzinho. Era José Aldo, Danielzinho e Gabriel. E aí tinha as variações do Mirassol. São Paulo é um time que não tem primeiro volante. Ok, entendo. Tem o Pablo Maia numa fase medonha, tem o Negruti que acho que ainda não está preparado. O Alisson não é primeiro volante, nunca foi. Mas o técnico não pode simplesmente, depois dos resultados que ele tem, vir a uma entrevista e falar a verdade e acreditar que essa verdade tirará o canhão de cima dele. Agora que o Casares saiu, o canhão está em cima do Crespo. Toda a visibilidade, seja da mídia, seja das torcidas, seja da mídia corporativista, como costumam falar, ou seja da mídia segmentada ao torcedor são paulino, tá de olho no Crespo. Porque o Crespo tá exposto. Não tem resguarda, não tem salvaguarda por trás, não tem um coordenador de futebol para fazer esse tete a tete. Ele está simplesmente aberto, simplesmente exposto. E não adianta ele falar o que ele falou se ele perde para a Lusa, se ele perde para o Palmeiras, se ele perde para o Mirassol e como ele perde. Como ele perdeu para o Palmeiras no primeiro tempo, ok, eu até entendo, acho que foi um bom primeiro tempo do São Paulo. Contra o Mirassol foi uma lavada. Contra a Lusa, uma derrota para um time de Série D. Aí você pega os últimos 27 jogos, o São Paulo tem 6 vitórias. 2 empates, o resto é só derrota. São 19 derrotas em 27 jogos. Aí você olha pro treinador, o treinador exigindo, o treinador tem todo o direito de exigir, mas ele precisa também entregar performance, entregar resultado. O futebol ele não compra a verdade, o futebol ele compra resultado. Se o Abel fala o que o Crespo falou, sem BO, é o Abel, é o maior técnico da história do Palmeiras, ele pode falar o que ele quiser. Se ele quiser tirar a roupa e dar uma entrevista nu, ele pode. Ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, Recopa, Supercopa. Tudo que esse cara podia disputar, ele ganhou, com exceção mundial. Felipe Luiz? Felipe Luiz talvez não tenha o lastro do Abel ainda, mas você vai olhar um cara com menos de 2 anos de carreira. Campeão brasileiro, Supercopa, Recopa, Carioca, Libertadores, Copa do Brasil. Então, lastro e resultado, esses caras têm para poder falar. O Crespo chegou em julho do ano passado e não ganhou nada até agora. Teve uma sequência de 5 vitórias, depois o São Paulo conseguiu cair no marasmo de derrotas, não foi bem, caiu de forma vexatória contra a LDU. Não coloco a culpa no treinador, não coloco, mas os resultados vão vindo e aí não adianta você querer tirar o seu da reta colocando a realidade do clube. Todo torcedor sabe a realidade que o São Paulo passa. Isso não vai mudar. Quanto à diretoria, quanto ao Maciz, né? O Maciz chegou e falou que não recebeu bem as críticas do Crespo, que a diretoria não recebeu bem, que ele entende que o discurso é muito pobre para a realidade do São Paulo, que o São Paulo briga para a Libertadores. Eu entendo política, tá, gente? Eu entendo política. O canal aqui é para outro tipo de torcedor. O canal aqui que tá chegando vai dizer: ai, Maciz, porque você não pode falar isso. Como assim? O São Paulo tá acabado e você tem... Sim, o Maciz tem que falar. O Maciz é presidente do São Paulo e ele tem que zelar pela imagem do São Paulo mediante a imprensa. Por mais que o São Paulo esteja zoneado, sucateado, ele tem que dizer: não, o São Paulo vai tentar buscar uma Libertadores. Se vai conseguir, é outra história. A realidade é que a gente sabe que não vai conseguir. A realidade é essa. O São Paulo é um clube pequeno hoje. O São Paulo é pequeno.
São Paulo é aquele clube que pega calendário, o pior time, já toma pancada no início porque pega o Flamengo. São Paulo é o time que colocam árbitros que são extremamente tendenciosos contra eles, vide Candançan. O São Paulo é aquele time que tem sempre os piores calendários. O São Paulo é aquele time que dificilmente joga de quarta no Morumbi, quarta-feira no Morumbi, de domingo no Morumbi. Sempre varia, sempre a dificuldade, sempre a logística mais chata, sempre o bastidor mais quebrado. Isso é característica de time pequeno. Então, entendo a questão do Maciço com a política, mas não adianta querer tampar, né, o sol com a peneira. Não adianta. Isso precisa ser mudado, isso precisa ser ajustado. A questão do Rafinha, que hoje também se desligou da Globo, falando e criticando a fala do Crespo, que o São Paulo não é time com essa base derrotista e tudo. E o São Paulo é o que, Rafinha? Concordo com a sua fala política, assim, a gente já está inclusive falando como um diretor para fazer esse approach, mas como que funciona? E aí como que vai se cobrar do Crespo ou dos jogadores? Fica o meu questionamento, como cobra do Crespo? O cara tá exposto. O que ele pediu, ninguém entrega para ele. Ele perdeu 18 jogadores ano passado e ganhou 4. Aí no meio do ano ele ganhou mais 4. Desses 4, um não joga, que é o Mailton, que foi mandado embora lá. Foi lá pro Fortaleza. Então ele perdeu 9 jogadores. 18 ficou com 7. Perdeu 11, perdão, gente. Perdeu 11. 18 ficou com 7. Esse ano foram embora 15 jogadores e chegaram 4. Aí o pessoal resolve subir quem? O técnico da base, que é o Alan Barcelos, para ser um auxiliar do Crespo. É óbvio que o Crespo já tá de saco cheio, que o Crespo olha e fala, meu, tá na cara, se eu não trazer resultado aqui, eles vão mandar embora e vai ficar esse cara aqui. Como questionar o São Paulo disso? São Paulo não tem dinheiro para pagar o Lucas Ramon, que é 500 mil reais. São Paulo não tem dinheiro para isso. Aí vai mandar o Crespo embora, vai pagar a multa pro Crespo, 4 milhões, que é a multa do Crespo. Um recado pro Crespo antes da gente terminar o vídeo hoje. Futebol, Crespo, se faz com performance e resultados. A sua verdade é a verdade de todos. Todos sabemos a situação do São Paulo. Mas isso não anula o fato de que você tem que entregar resultados. O São Paulo pega agora Flamengo, Santos, depois enfrenta o Santos pela segunda rodada, depois enfrenta o Primavera para depois jogar contra a Ponte fora de casa. Não acho que seja nenhum absurdo o São Paulo perder para o Flamengo. Também não acho que seja nenhum absurdo o São Paulo perder ou empatar com o Santos. São Paulo chegaria na sexta rodada do Paulista com 5 pontos. Tendo que abrir mão das primeiras rodadas do Brasileiro para não cair no Paulista e depois ter que correr atrás do prejuízo no Brasileiro para não cair no Brasileiro. E aí vai ficar dependente e refém de 2 rodadas. Aí o torcedor fica, fora Crespo! Fora Crespo! Aí manda o Crespo embora, não tem dinheiro para pagar a multa do Crespo. Porque para os alecrins dourados que pedem fora Crespo, vocês têm que entender. Você só pode trazer um técnico novo e inscrever este técnico novo no seu time para disputar os campeonatos se você se resolve com o técnico antigo. Se você manda o Crespo embora, não resolve a multa com ele, você fica travado. Ah, mas pode trazer o cara que já é do São Paulo. Só que aí é um novo contrato, é uma nova questão, é uma nova jurisdição. Você não pode simplesmente trazer o Barcelos para cima. Por isso que talvez estejam tentando fazer essa sacada. E aí o torcedor fica nesse poço de inocência, ou talvez até de, sei lá, um pouco de ignorância, de acreditar que mudar o treinador resolve. E num torneio de 8 jogos. Num torneio que talvez a vida do São Paulo seja resolvida em 2 jogos. A gente está falando da vida do São Paulo Futebol Clube ser resolvida em apenas 2 jogos. Olha a que ponto chegamos. O dia ruim para o São Paulino não é ontem. O dia ruim para o São Paulino é ontem, é hoje e será amanhã. Deixa os seus comentários no canal. O que você acha? O São Paulo cai no Paulista, não cai? Crespo tem que ficar? Crespo não tem que ficar? Tem que ir embora? E aí? Meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Galera, peço que você deixe aquele like no canal. Chegou até aqui, não é inscrito? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like, beleza? Uma ótima semana. Fui!